Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula você vai estudar e você vai aprender sobre as instalações elétricas quando utilizam o interruptor intermediário, também chamado four-way. Essa é uma das dúvidas muito comuns que os alunos fazem em sala de aula, perguntando o seguinte: professor, me diga uma coisa, qual é a diferença da instalação elétrica quando utiliza interruptores paralelos para quando utiliza interruptores intermediários ou four-way? Porque é parecido essa ligação, eu estava observando, mas eu não sei dizer qual é a diferença que eu vou utilizar. Quando é que eu devo utilizar uma e quando eu devo utilizar a outra, correto? Então eu digo, ó, vamos explicar isso aí porque você vai notar a diferença de uma para outra agora. Veja, os interruptores utilizados nas instalações elétricas do tipo intermediário, certo? As instalações elétricas que utilizam interruptores four-way, eles devem ser o quê? As instalações elétricas devem ser individuais, devem possuir dois interruptores paralelos, por isso que ele é chamado intermediário, esse interruptor, porque ele vai ficar entre dois interruptores paralelos sempre. Você vai usar um intermediário, se for necessário, ou vários intermediários, mas eles sempre vão ficar entre dois interruptores paralelos, correto? E deve ser usado quando esses interruptores intermediários? Quando você vai ligar, certo? Ou desligar, pessoal, um sistema elétrico em ambientes amplos, que tenham, por exemplo, várias entradas e saídas. Por exemplo, você tem uma área ampla, certo? Que tem, por exemplo, três entradas e essas três entradas são três saídas. Imagine que todo mundo sai, certo? E você tem que desligar esse ambiente amplo. Então, se você apertasse uma, ia apagar tudo. Então, fica meio atrapalhado isso aí, meio difícil de você coordenar, certo? Veja que num sistema paralelo de dois interruptores, você quando acende um, do outro lado você apaga o outro, apaga tudo. Mas aí imagina, você vai sair por uma porta ou por outro local e isso aí fica difícil. Ia sair sempre no escuro, em algumas vezes. Você usando o intermediário, certo? Dois paralelos e o intermediário no meio, você poderá, em qualquer um deles, deixar ligada a iluminação e em qualquer um deles você poderá apagar essa iluminação. Então fica bem simples. Num corredor muito longo, com outras entradas, você vai andando, depois você entra e você pode apagar todo o sistema e entrar no outro corredor. Imagine um corredor feito um T, que ele é longo e tem outro corredor. Então você vem, naquele ponto você apaga todo o caminho, que teria até outro corredor, mas não tem mais. Aí você entra nesse e vai-se embora andando nesse. Então há sistemas de corredores longos, certo? E locais amplos que é interessante realmente o interruptor do tipo intermediário. Então essa é uma das situações que você usa o interruptor intermediário e ele é muito útil nesse caso, certo? Agora observe aí que eu fiz para vocês aí um esquema simples do tipo multifilar do interruptor intermediário sendo usado. Veja, nesse esquema aí, temos um interruptor em paralelo, recebendo no centro, veja, a fiação da fase, os dois fios que saem agora desse interruptor paralelo, os dois retornos vão para o interruptor intermediário, dois outros fios do intermediário saem para o segundo paralelo, são os retornos também, e do centro desse interruptor paralelo vai para a carga, para uma lâmpada, duas, três, dependendo, e o seu neutro volta para o sistema que deve ser próprio individual. Esse sistema que usa o interruptor intermediário ou four-way deve ser independente, né? O sistema próprio dele, individual, isso aí. Veja também que eu fiz agora, vejam aí, o esquema de um desenho de um esquema unifilar. Veja, temos um ambiente amplo, três entradas nós colocamos. Veja, tem uma bolinha preta perto de uma entrada. Observe, essa bolinha preta é o interruptor o quê? O interruptor paralelo, certo? Vem um fio lá, canuíto lá, trazendo a ligação para uma lâmpada, que é um círculo branquinho. Dessa sai outra fiação para outra entrada, uma bolinha preta também, que é o outro paralelo. E da lâmpada também, veja aí no desenho que sai uma ligação até uma bolinha que é a metade preta, metade branca, que é o interruptor intermediário.
Então você tem nesse caso aí, nesse esquema unifilar, você tem a bolinha preta, uma bolinha preta, tá vendo? Que é o paralelo, um paralelo vem para a lâmpada, a outra bolinha preta, que é o outro paralelo, e também da lâmpada vai outra ligação para o interruptor que agora intermediário, que é a bolinha preta, metade branca. Aí o que acontece? Você de qualquer um desses pontos você vai poder ligar e desligar o sistema. Essa é a grande operacionalidade do sistema intermediário. Entendeu, pessoal, a diferença do sistema intermediário para o sistema paralelo? Então, quer aprender mais, pessoal? Vamos lá, vamos estudar?